Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Prestemos atenção. Os efeitos nocivos do academicismo no avanço espiritual da Assembleia de Deus no Brasil. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o eterno Consolador, nos guie nesta ministração. Amém. A academia, quer secular, quer evangélica, não é nociva em si mesma. Seu real objetivo deveria ser educar biblicamente o ser humano, a fim de que cada um de seus professores e alunos, amando a Deus acima de todas as coisas, viesse a contribuir à harmonia doméstica, à concórdia social e à verdadeira função da política, a promoção do bem comum. E, já servindo ao Criador na plenitude de suas forças, haveres e dons, lograssem agir como os reais guardadores e seus irmãos. Neste duplo ideal, plenifica-se toda a lei de Moisés, conforme realçou nosso bendito Senhor, ao responder à indagação de um certo erudito judeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Se nos voltarmos às universidades europeias, constataremos que essas instituições foram estabelecidas exatamente para adorar a Deus e servir ao próximo. Tendo a Bíblia Sagrada como livro de texto máximo e inquestionável, punham-se todos a estudar a palavra de Deus e o Deus da palavra. Haja vista a Universidade de Paris. Fundada em 1170, foi a casa de magnos teólogos como Boaventura, Alberto Magno e Tomás de Aquino. Nesse período, o seu curso principal era o de teologia, porquanto sem os estudos divinos, nenhuma outra ciência poderá ser plenamente compreendida. A partir do Renascimento, contudo, o neopaganismo pôs-se a liquefazer todo o primor bíblico da Universidade Europeia que, debilitada e enfermiça, não demorou a morrer como instituição cristã. Seus intelectuais, desprezando os santos profetas e os apóstolos de Jesus Cristo, aliançaram-se religiosamente aos clássicos. Agora, no jardim de Academos, cortejando os gregos e bajulando os romanos, ignoravam Moisés, desprezavam Isaías, apequenavam a Paulo e escarneciam de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2 e versículo 3. Tópico 1. A virulência do academicismo. Assim como a filosofia grega invadiu as universidades europeias, através das fendas generosamente pagãs do Renascimento, vemos hoje nossos institutos bíblicos e até igrejas serem não apenas invadidos,
mas ímpia e blasfemamente subjugados por teólogos e filósofos como o alemão Rudolf Karl Bultmann e o francês Michel Foucault. Aprisionados por tais sábios, muitos de nossos intelectuais já não conseguem sequer ler a Bíblia Sagrada, porquanto já se conformaram com a natureza da academia deste mundo, o relativismo odiento quanto às verdades absolutas da Palavra de Deus. E desta forma, praticam abertamente entre nós um academicismo que, conquanto estéril, ultrapassa as fronteiras da apostasia e das mais grosseiras ofensas contra Deus, eternamente soberano, contra Jesus Cristo, seu amado e sempiterno Filho, e contra o Espírito Santo, o Divino Consolador. O academicismo dessa gente paroleira e muito falaz não se traduz apenas em teses, princípios e sistemas. Seu academicismo arvora-se entre nós em atitudes soberbamente especulativas que, contrariando a palavra de Deus, semeia entre os santos a descrença, a heresia e a rebelião descarada contra nosso Senhor. Sim, querido irmão, tais homens e mulheres, doutrinados pela academia pós-moderna, opõem-se à Bíblia Sagrada, ao Santo Evangelho e à nossa bendita esperança, o arrebatamento da Igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Tópico 2. O academicismo ataca a inspiração sobrenatural da Bíblia Sagrada. A academia pós-moderna, devido à sua natureza mundana e contrária à Bíblia Sagrada, afirma reconhecer apenas uma verdade absoluta. Muito soberba e cheia de si, mas contradizendo-se flagrantemente, declara com toda a solenidade que o pai da mentira, o diabo, lhe requer. Não há verdade absoluta, porquanto a verdade absoluta é impossível. Assim, vomitando modernices e modernagens, põe-se atrevidamente contra a palavra de Deus, como se o Deus da palavra não tivesse qualquer relevância ao homem moderno. Aliás, ela sequer permite que o livro dos livros enfileire-se ao lado dos clássicos universais nas bibliotecas e livrarias. Esse espírito maligno acabou por invadir seminários e institutos bíblicos, nos quais hoje há espaço às coisas mais bizarras, menos ao estudo, à pesquisa e ao louvor das Santas Escrituras. Um seminarista confidenciou-me que, em seu primeiro dia de aula, numa certa faculdade teológica, um dos professores declarou imperativamente aos alunos: vocês encontram-se aqui não para estudar a Bíblia, nem para orar, ou para exercitarem-se espiritualmente. Vocês estão aqui apenas para estudar teologia. Então, esqueçam-se de tudo quanto aprenderam em suas igrejas com os seus pastores. Senhor, guarda-nos. Ao narrar-me a sua experiência, decepcionante e muito traumática, o referido obreiro perguntou-me: o que devo fazer? Naquele momento, tinha-lhe eu apenas um conselho: abandone este seminário imediatamente, para que você não tenha o mesmo destino de seu professor. Num primeiro momento, o inferno, e por toda a eternidade, o lago de fogo. É dessa forma, querido irmão, que a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, vem sendo tratada em muitas instituições e igrejas evangélicas. Quando nos erguemos contra as suas apostasias e blasfêmias,
alegam eles abertamente que o pós-modernismo é inevitável. Mentira. Tópico 3. O academicismo ataca a literalidade e a historicidade do relato bíblico da criação. Se você não tem fé para receber a Bíblia Sagrada como a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, não poderá receber também, como literal e histórica, a narrativa da criação dos céus e da terra e do ser humano, conforme a encontramos no livro do Gênesis. Isto porque tal crença exige igualmente fé, conforme salienta o Santo Apóstolo. Prestemos atenção ao texto sagrado. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11 e versículo 3. Não podemos, flertando com a academia pós-moderna, engenhar uma doutrina bizarra, profana e blasfema, na qual força-se o criacionismo bíblico a tornar-se compatível com o evolucionismo. Ambas as posições são irreconciliáveis. Os que alegam professar o evolucionismo teológico já renunciaram por completo à verdade bíblica quanto à origem dos céus, da terra e do ser humano. Nesse embate não há reconciliação. Ou aceita-se a Bíblia, ou aquele arremedo de ciência intitulado A Origem das Espécies. Ou adora-se o Deus de Abraão, ou a Charles Darwin, o Deus da ciência moderna. Enfim, ou escolhe-se a luz do Santo Evangelho, ou as trevas do príncipe deste mundo. Nós, pentecostais genuinamente bíblicos, acreditamos na literalidade, historicidade e coerência científica dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Nesta porção da Bíblia Sagrada, encontramos a história verdadeira, inteligível, perfeitamente lógica e crível da criação dos céus, da terra e do ser humano. Aí vemos também como se deu a queda do homem, a degenerescência da raça adâmica e o castigo do dilúvio, através do qual Deus destruiu a primeira civilização humana. Prestemos atenção. Reafirmamos, pois, que Deus criou tudo quanto há em 6 dias literais de 24 horas cada um. Tópico 4. O academicismo ataca a narrativa de Josué. Um dos textos mais atacados pelos céticos e servos da deusa ciência é Josué capítulo 10, do versículo 12 ao 15. Nesta passagem, o autor sagrado narra como Deus, atendendo a uma petição de seu bravo general e profeta, deteve o sol em Gibeão e a lua no vale de Aijalon. Ao descrever o milagre, o cronista, inspirado pelo Espírito Santo, é lógico, coerente e muito preciso. Estejamos atentos. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do justo. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué capítulo 10 e versículo 13. Contrariando o relato sagrado, os inimigos da palavra de Deus argumentam que tal milagre não seria possível, porquanto o movimento do sistema solar é heliocêntrico e não geocêntrico.
e, para tanto, insistem na teoria do polonês Nicolau Copérnico, nascido em 1473 e morto em 1543, como se fora ciência comprovada e certa. O heliocentrismo, senhores, é apenas uma teoria. Apenas uma teoria. É imperativo entendermos que o maior astrônomo da Idade Moderna não foi Copérnico, nem Kepler ou Galileu. O maior astrônomo desse período foi o dinamarquês Tycho Brahe, nascido em 1546 e morto em 1601. Aperfeiçoando o modelo de Cláudio Ptolomeu, nascido no ano 100 e morto no ano 170, Brahe não teve de contrariar a narrativa exemplarmente científica de Josué. A historiadora da ciência, Anne Rooney, assim explica as conclusões a que chegou um dos maiores astrônomos observacionais de todos os tempos. Brahe não se dispunha a renunciar totalmente ao modelo ptolomaico. Em vez disso, ele desenvolveu um tipo de esquema intermediário, o modelo ticônico, em que todos os planetas, com exceção da Terra, orbitavam o Sol. E o Sol e a Lua orbitavam a Terra. A esfera das estrelas fixas também girava em torno da Terra. Tycho Brahe estava comprometido com a ideia da Terra estacionária e reclamava que o modelo coperniciano atribui à Terra esse corpo volumoso e preguiçoso, inadequado ao movimento, um movimento tão rápido quanto das tochas etéreas, o que ele considerava implausível. Tycho Brahe não era um astrônomo qualquer. Na verdade, foi o maior de seu tempo e um dos mais ilustres e competentes de toda a história da verdadeira ciência. Portanto, não aceitemos acusações contra a Bíblia Sagrada como se a palavra de Deus fosse um repositório de erros científicos, históricos e culturais. As Escrituras são inerrantes em tudo quanto afirmam, narram e ordenam. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Josué, portanto, não errou ao descrever o milagre do sol e da lua, porquanto quem o inspirara a registrá-lo foi o Espírito Santo. Além do mais, como já vimos, o maior astrônomo da era moderna, que inclusive teve como auxiliar o alemão Johannes Kepler, não veio a contradizer o relato sagrado. Não aceitemos, volto a repetir, acusações contra a Bíblia Sagrada. Defendamos a palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus. Tópico 5. O academicismo e o mito do problema sinótico. Providencial e sabiamente, o Senhor Jesus chamou, preparou e autorizou 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, a fim de registrar com toda a precisão, fidelidade e rigor historiográficos sua concepção e nascimento virginais, ministério terreno, doutrina, milagres, morte vicária, ressurreição física e, num epílogo glorioso, sua ascensão aos céus, onde acha-se assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Entretanto, a suposta crítica científica da Bíblia Sagrada, que surgida na esteira do iluminismo, aparelhou muitos seminários teológicos europeus, acabou por inventar um problema e um documento que, rigorosamente, jamais existiram. Refiro-me ao problema sinótico e ao documento Kell, palavra alemã que, em português, é fonte. O problema sinótico pode ser sumariado nesta pergunta. Os 3 primeiros evangelhos, em virtude de sua similaridade,
tiveram de fato uma fonte comum? Em caso afirmativo, qual era essa fonte? Respondamos a essa pergunta sem qualquer temor. Mateus e Marcos foram escritos independentemente um do outro. Quanto a Lucas, escreveu o seu evangelho conforme ele mesmo revela, com base não somente em escritos anteriores, Mateus e Marcos, mas também ouvindo as testemunhas oculares da vida, ministério, morte vicária, ressurreição e ascensão de nosso amado Senhor. Portanto, o prólogo do Evangelho de Lucas descarta imediata e definitivamente tanto o imaginado problema sinótico quanto o suposto documento Kell. Ouçamos o evangelista com toda atenção. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Logo, o evangelista Lucas, de forma criteriosa e cientificamente histórica, apresentou um relato minucioso e completo da vida, obra, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, a um homem, o excelentíssimo Teófilo, que, conforme podemos inferir, não se contentaria com algo raso, incoerente e solto. Quanto a esse engenhado problema sinótico, ouçamos a professora Etta Linnemann, nascida em 1926 e recolhida pelo Senhor no ano de 2009. Imagine voar para uma ilha que não existe, num avião que ainda não foi inventado. Mesmo se essa viagem impossível acontecesse, no 13º mês do ano, ela não seria tão fantástica quanto a fabulosa fábula do Evangelho Perdido de Quê, a qual foi recentemente batizada como verdade científica por alguns estudiosos do Novo Testamento. Etta Linnemann, que fora discípula de Rudolf Bultmann, que tantos males causou à Santíssima Fé, acrescenta: as fontes antigas não nos oferecem ao menos uma ligeira insinuação que uma fonte como essa sequer existiu. Entre os primeiros pais da Igreja, não há nem mesmo um rumor a respeito de um evangelho perdido. As informações mais antigas sobre os evangelhos de Mateus e Marcos são fornecidas por Papias, por volta do ano 110, que declara que Mateus compilou os oráculos em dialeto hebraico ou aramaico. Citemos uma vez mais a irmã Etta Linnemann, que após converter-se numa igreja pentecostal e abandonar o liberalismo teológico e o método histórico crítico, entregou-se à obra missionária na Indonésia. Ouçamos a serva de Deus. As informações transmitidas pelos evangelhos não oferecem dificuldades se estivermos dispostos a aceitar o que essas informações, juntamente com os documentos da igreja primitiva, nos dizem. Os evangelhos relatam as palavras e os atos de nosso Senhor Jesus. Eles fazem isso em parte por meio de testemunhas oculares diretas, Mateus e João, e em parte por meio daqueles que foram informados por testemunhas oculares, Marcos e Lucas.
Nesse caso, as semelhanças, tanto quanto as diferenças, são exatamente as que se devem esperar das lembranças de uma testemunha ocular. Resumindo, não há nenhuma evidência conclusiva para o uso de uma suposta fonte que, em Mateus e Lucas, na melhor das conjecturas, que é uma hipótese desnecessária que nunca funcionou de maneira satisfatória. Quanto ao Evangelho de Mateus, não resta dúvida de que foi o primeiro a ser escrito. A data de sua composição final pode ser fixada entre os anos 45 e 48, segundo La Sainte Bible Polyglotte, anotada por F. Vigouroux, edição de 1908. É importante sabermos que Jesus chamou o evangelista Mateus para que, em tempo real, lhe registrasse o ministério terreno. Eis como se deu a sua convocação. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus capítulo 9 e versículo 9. Outro sim, Mateus, como coletor de impostos, era versado em aramaico, hebraico, grego e latim. Sempre minucioso e atento, como lhe exigia a profissão, e conhecendo eficientemente o Antigo Testamento, era o homem ideal para registrar de imediato a vida, as obras, as doutrinas, a morte, a ressurreição e a ascensão gloriosa de nosso amado Senhor. Conclusão. Os ataques contra a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, são contínuos, impiedosos e blasfemos. Além das investidas que as Escrituras sofreram, enquanto ainda eram escritas, acrescente-se a oposição da academia mundana, pós-moderna e abertamente comprometida com Satanás. Desde o chamado século das luzes, muitos foram os eruditos que, do alto de sua arrogância, buscaram destruir-lhe a origem divina, a autoridade sobrenatural e a incontestabilidade no que tange à fé, à moral, aos costumes e até à própria ciência. Além do método histórico crítico, que parte do pressuposto de que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, aos que, à semelhança de Julius Wellhausen, nascido em 1844 e morto em 1918, lançam dúvidas sobre os incautos de sempre quanto à proveniência dos livros do cânon sagrado. Esse estudioso e orientalista alemão, por exemplo, através de sua hipótese documental, negando a autoria mosaica do Pentateuco, ensinava que os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são o resultado de diversas fontes de períodos também diversos. Infelizmente, suas tolices ainda são acolhidas em não poucos seminários evangélicos. Não resta dúvida. Moisés, o profeta do Senhor e homem de Deus, é o autor do Pentateuco. Ademais, aos que, devido à sua incredulidade crônica, recusam-se a aceitar o livro de Daniel como genuína composição divina do 6º século a.C. Como essa gente não tem fé suficiente para acreditar que as profecias do capítulo 11, por exemplo, são de fato predições que, ocupando-se de todo o período interbíblico, avançam até os dias finais da história, alegam que Daniel não passa de um vaticinium ex evento, expressão latina que, traduzida, é profecia após o evento. Quanto a nós, acreditamos pia e santamente nas profecias de Daniel.
Ao homem muito amado, o Senhor antecipou fatos que ainda estão por acontecer. Como explicar, pois, a exatidão cronológica das 70 semanas? Toda essa insanidade contra não apenas Daniel, mas principalmente contra o próprio Deus, teve início com Porfírio de Tiro. Nascido em 234 e morto em 305 de nossa era. Em seu livro Contra os Cristãos, além de insurgir-se contra o santo profeta, desqualifica a divindade de nosso eterno, bendito e amado Senhor. Tais críticos atacam Daniel por causa da exatidão e do detalhamento de suas profecias. Deveriam eles, porém, saber que profecia é profecia e não adivinhação. Se formos descartar uma profecia devido à sua exatidão e detalhamento, teremos de jogar fora esta ordem preditiva de nosso divino Senhor. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Despreendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao 5. Os que atacam a Bíblia Sagrada não se contentam mais em alterar um versículo aqui, uma passagem ali e, mais além, lançar as sentenças mais fundamentais do Santo Livro ao descrédito. Vejamos o que intentam fazer com os últimos 12 versículos de Marcos. Sob a alegação de que os referidos versos não se encontram nos códices mais antigos, o Vaticano e o Sinaítico desacreditam-nos e, se pudessem, arrancá-los-iam do cânon sagrado. Há duas perguntas que a este respeito temos de fazer. A primeira é: será que os citados códices têm realmente toda essa antiguidade? A segunda, não menos importante, é: por que rasparam de ambos os manuscritos a mencionada passagem marcana? Pelo menos foi o que constatei no facsímile do Sinaítico. Aliás, é o único vácuo que encontramos nesse tão decantado documento. Prestemos atenção. Se formos ao Codex Alexandrinus, composto no V século, encontraremos o final longo e canônico de Marcos, exatamente como saiu da lavra do santo evangelista. Logo, sem essa passagem tão atacada, ficaríamos sem saber, por exemplo, que nosso amado e bendito Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, e isto de forma tão clara e explícita. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Marcos capítulo 16 e versículo 9. Além dos argumentos já apresentados, temos mais duas perguntas a fazer. Prestemos atenção. Primeira: por que ignorar as centenas de manuscritos que trazem o final longo de Marcos e focar apenas em 2? O Vaticanos e os Sinaíticos. Segunda: por que esse ataque
tão pesado a uma passagem tão autenticamente pentecostal. Se o argumento for a antiguidade, sugiro que o Codex Alexandrinus também receba a mesma atenção desses tais críticos que, supostamente, dizem examinar a Bíblia cientificamente. Finalmente, com temor, tremor e com medo do inferno, ouçamos a advertência de nosso soberano e amado Senhor ao encerrar o cânon sagrado. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse capítulo 22, do 17 ao 21. Queridos irmãos, antes de orarmos, eu quero recomendar outra vez a leitura destes dois livros, escritos pela querida irmã Etta Linnemann, que já se encontra no céu. O primeiro é A Crítica Bíblica em Julgamento. Até que ponto a teologia científica é mesmo científica? Muitos dizem examinar cientificamente a Bíblia, mas, na verdade, estão atacando a palavra de Deus. E o outro livro, igualmente imprescindível, é este aqui. Crítica Histórica da Bíblia, também escrito pela querida Etta Linnemann. Leiamo-los, mas principalmente leiamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu recomendo também uma excelente Bíblia de estudo, esta aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas a minha recomendação é quanto à edição de 1995. Se você encontrar essa Bíblia na edição de 1995, compre-a, é um tesouro. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento peço-te, Senhor, rogo-te, Senhor, que ajude os nossos universitários e aqueles que, à semelhança de Daniel e seus companheiros, labutam na academia secular, que ali, à semelhança de Daniel, possam dar um excelente testemunho de sua fé. Guarda, Senhor, os nossos jovens. Protege-lhes a mente, a alma e o coração. Não os deixes pecar. Guarda-os. Acoberta-os, ó Pai, sob o teu manto. E que possamos todos estar certos de uma coisa: todos os tesouros do conhecimento e da ciência acham-se ocultos em Jesus Cristo, teu eterno Filho. Em nome de quem oramos. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.